Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou Alessandro, professor de matemática, ALE, e hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática. O tópico de hoje é função, os conceitos iniciais de função. Muito bem, vamos ao enunciado. Qual dos gráficos seguintes representa uma função f de r estrela mais em r? É isso. E aí são apresentadas as possibilidades aí de gráficos que podem representar essa função que foi pedida no enunciado, tá? Eu copiei esses gráficos aqui, né, na nossa resolução e vamos a ela, tá? Então o exercício está pedindo uma função de r estrela em r. Então vamos recordar brevemente esse r estrela mais aqui, né? Isso significa que é o conjunto dos reais. A estrela significa retirando o zero, né, esse asterisco, e o mais significa não negativos. Seria o zero e os positivos, mas o zero foi retirado por causa do asterisco. Então, esse conjunto aqui são os números reais positivos. Reais positivos. Beleza? Muito bem. Então, uma função dos reais positivos, apenas os positivos, nós excluímos o zero e os negativos. No contradomínio, né, que vai ser todo o conjunto dos reais. Beleza, então tem que achar um gráfico que atenda a essas condições aí. Muito bem. Esse primeiro gráfico aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele é o seguinte, ele tem pontos que pertencem ao segundo quadrante do plano cartesiano. E no segundo quadrante do plano cartesiano, os pares ordenados x e y têm a seguinte característica: o x é um número negativo e o y é um número positivo. E aí o que nos chama a atenção na resolução desse exercício aqui é a questão do x ser negativo. Na nossa função, foi pedido que os valores de x sejam reais positivos. Então aqui eu tenho pontos onde o x, né, os valores do domínio são negativos. Então, esse gráfico aqui não atende à condição pedida pelo problema, tá? Pela mesma razão aqui, ó, por exemplo, se eu marcar esse ponto aqui, nesse segundo gráfico, eu vou obter um valor de x, ou seja, um número real no domínio dessa função que está aqui, ó, esse xzinho aqui, ó, x', que é um númerozinho também menor que zero, negativo. E eu não posso, porque eu estou trabalhando só com reais positivos. Então, aqui também não vai funcionar esse gráfico. Muito bem? Vamos lá, vou mostrar mais dois aqui. Os próximos gráficos aqui que a gente tem, né? Também agora, ó, observa que aqui em cima agora, eu já escrevi na notação de função, né? A função é f de r asterisco, estrela, mais em R, né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando só com os reais positivos. O domínio da função são só números positivos, o que significa que meu gráfico só vai existir à direita do eixo Y, né? A gente pode interpretar assim, afinal de contas, à direita do eixo Y, todos os valores de x são positivos. Observa que é exatamente isso que acontece nesse gráfico aqui, ó. Tanto no primeiro quadrante do plano cartesiano quanto no quarto quadrante do plano cartesiano, os valores de x que estão nessa região aqui, ó, né, todos os pontos que estão nessa região aqui são pares ordenados x, y, né, onde o x é maior que zero, tanto no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante. No primeiro quadrante o y é negativo e no quarto quadrante o x é no primeiro quadrante o y é negativo, desculpa, o y é positivo, já estava pensando no quarto quadrante. E no quarto quadrante o y é negativo, beleza? Mas o que interessa para nós aqui não é o y, é o x. É observar que ele é positivo no primeiro e quarto quadrante, que é aquilo que eu estava dizendo, o gráfico existe à direita do eixo y. Então aqui, ó, atende essa condição dita aqui no exercício. Essa era a alternativa marcada no nosso enunciado com a letra C. Então, a alternativa correta é a letra C. É isso. Achamos a resposta, tá? Vamos analisar os últimos dois gráficos
para a gente entender por que eles não atendem as condições pedidas pelo problema, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, ó, nós já fizemos isso, ó. Aqui eu também tenho parte do gráfico no segundo quadrante. Então, ó, aquilo que eu mostrei, esse ponto, por exemplo, aqui, é um número x que é, né, vamos chamar de x duas linhas agora, que ele é negativo também. Então esse gráfico também não atende as condições exigidas no enunciado do nosso problema, tá? Muito bem. E o último gráfico, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que nem é um gráfico de uma função. Lembrando que para, né, uma relação ser dita função, eu preciso que todo elemento do domínio tenha imagem e seja única. Se nós formos pensar aqui, ó, naquilo que a gente estava falando, todos os pontos estão à direita do eixo y, ou seja, só tem os x positivos. Mas esse gráfico não é de função, porque, por exemplo, ó, quando eu pego a régua aqui, ó, nessa região aqui, nesse local que eu, por exemplo, né, que eu coloquei a régua, esse valor de x aqui é um valor de x que tem imagem? Tem. Essa daqui e essa daqui. Então, ele atende a primeira condição para ser função? Sim, tem imagem, mas ela não é única, o que não atende a segunda condição. Então, nessa relação destacada no plano cartesiano aqui, representado aqui, ó, por esse pontilhado azul aqui, por essa linha azul, eu tenho um valor de x que tem associado a dois valores de y diferentes. Então, isso não atende a condição de função. Então, esse gráfico não é um gráfico de função. Então, apesar de todos os pontos aqui serem pontos pares ordenados, onde a abscissa, o x, é um número positivo, esse gráfico não é de função. E no enunciado disse que precisava também ser uma função. Então, esse não serve porque ele não é gráfico de função. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima resolução. Tchau, tchau!